Olá, chegamos ao capítulo final de uma história incrível, não é? Uma história que fala de perda, de lealdade e de uma negociação que, pode acreditar, estava prestes a mudar o rumo de tudo. Pois é, a gente vai acompanhar agora o desfecho da jornada de Ruth e Noemi. Mas, como vamos ver, tem um obstáculo legal bem no meio do caminho para o final feliz. E o resultado disso tudo? Ah, as consequências ninguém poderia prever. A história chega no seu problema final. Boaz está mais do que disposto a resgatar Ruth e a terra da família dela, mas tem um porém. Ele não é o parente vivo mais próximo. De acordo com a lei da época, outro homem tinha a preferência, o primeiro direito de resgate. Então, antes de qualquer coisa, Boaz precisava resolver isso legalmente. E aí que o conflito principal deste último capítulo se desenrola. E o Boaz, olha, ele não perde tempo. Ele vai direto ao lugar onde esse tipo de assunto era resolvido, a porta da cidade. E é muito importante entender o que era a porta da cidade. Não era só uma passagem, não. Era o coração da vida pública. Pense num fórum, num cartório e numa praça, tudo junto. Ou seja, o que o Boaz estava prestes a fazer era um procedimento totalmente formal e público. O plano de Boaz é simplesmente brilhante e metódico. Ele vai para a porta, espera o outro parente passar, o convida para sentar e, o mais importante, reúne 10 anciãos. Esse número não é por acaso. Era o quórum legal necessário para que a decisão tivesse peso de lei, para ser oficial. E então começa o grande teste. Boaz se aproxima do outro parente, a quem o texto curiosamente chama só de fulano, talvez para não eternizar o nome de alguém egoísta, e apresenta um teste dividido em duas partes. Primeiro, ele fala da terra. Oferece ao sujeito o direito de comprar um campo que era da família. O homem, claro, vê ali uma ótima oportunidade de negócio, de aumentar seu patrimônio e concorda na hora. A resposta dele é imediata. Eu resgato. Uma decisão rápida, baseada unicamente no lucro. Mas é aí que vem a virada genial do Boaz. Boaz então revela a condição. Resgatar a terra significava também casar com Ruth, a viúva moabita, para dar continuidade ao nome da família do falecido. E este é o ponto-chave. O parente pula para trás. Por quê? Porque se ele se casasse com Ruth e tivesse um filho, esse filho seria o herdeiro legal daquela terra. Ou seja, ele estaria gastando o dinheiro dele para, no fim, diminuir a herança da sua própria família. E isso deixa claro o contraste no coração da história. De um lado, o fulano, só pensando em si mesmo. Ele quer o bônus, mas não o ônus. Resultado, seu nome foi esquecido. Do outro, Boaz, movido pela bondade e pelo dever. Ele aceita o pacote completo. E seu nome fica imortalizado. Para selar o acordo, acontece a cerimônia da sandália. Quem desiste do direito tira a sandália e a entrega ao outro. Era como assinar um contrato público. Com esse ato simbólico, o caminho fica legalmente livre para Boaz se tornar o resgatador. Boaz então anuncia a todos os presentes que ele adquiriu a terra e que vai se casar com Ruth, restaurando assim a linhagem da família. A comunidade inteira celebra e a história volta seu foco para Noemi. Aquela que começou tudo na amargura, na perda, agora vê sua esperança totalmente restaurada. As mulheres da cidade, vendo a alegria de Noemi como neto, fazem um elogio incrível a Ruth. Elas dizem que Ruth é melhor para Noemi do que 7 filhos. 7. Para a gente ter uma ideia, naquela cultura, ter 7 filhos era o símbolo máximo de bênção e plenitude. Então, essa comparação mostra o quão profundo era o valor que eles viam no amor e na lealdade de Ruth. E a história fecha um ciclo lindo. A mulher que voltou de mãos vazias agora está plena, segurando o futuro da sua família nos braços. Mas a história não termina aí com uma família feliz. O verdadeiro clímax revela um significado que muda o mundo. É aqui que a história transcende. O filho de Ruth e Boaz se chama Obed. Obed é o pai de Jessé, e Jessé é o pai de ninguém menos que Davi, o maior rei de Israel. Aquela história de bondade numa cidade pequena se torna um elo fundamental na linhagem real. O destino de uma nação inteira estava sendo tecido ali. Então, qual é a grande lição dessa história? No fim, ela funciona como uma poderosa parábola sobre redenção. A gente vê como a fidelidade de pessoas comuns, a redenção de algo que parecia perdido
e a inclusão de quem vinha de fora se entrelaçam para mostrar que pequenas escolhas de amor e dever podem ter um impacto eterno, muito maior do que se imagina. E, no final das contas, a história deixa no ar uma pergunta para a gente pensar. Na nossa própria história, quem a gente escolhe ser? O fulano que só prioriza o ganho pessoal e acaba esquecido? Ou como Boaz e Ruth, cujo amor altruísta criou um legado que atravessa gerações?